Olá, igreja. Eu vou começar mostrando uma coisa para vocês aqui, ó. A gente está porque eu falo isso no livro, eu coloco inclusive o endereço no livro Redescobrindo a Fé. E agora eu trouxe meu computador para cá, eu entrei no site da Convenção Batista Brasileira. Tá ok? Diz assim, quem somos? Os irmãos têm que entrar aqui no institucional e botar quem somos, tá? Convenção Batista Brasileira, entra ali, institucional, quem somos? O primeiro parágrafo, somos um povo que vem de longe, com muitos nomes, de muitas perseguições, olha que lindo, olha, de muitas lutas, mas construindo uma bela história de fé, de doutrina e de princípios. Você conhecerá nos conteúdos de documento que disponibilizamos neste portal. Somos o povo da Bíblia. Xerebenebe, né? A palavra é infalível. Aí depois ele vai botar aqui, Thomas Hells. É Hells mesmo o nome, né? Thomas Hells. Não é inglês. Então, irmãos, o que eu estou mostrando ali, no primeiro parágrafo de quem somos, porque eu já falei isso algumas vezes, não já? Eu estou falando para a Igreja Batista Reformada de Cataguases. Se você não é parte da igreja, aguenta a onda aí, quiser falar comigo depois você fala. Vitor, qual é o problema de estar dizendo assim, somos, leia aí, Lucas, para mim. Olha, só nisso, somos um povo que vem de longe. Parou. Me ajuda nisso aí, calma aí. Somos um povo que vem de longe, mas vem de longe quando? Eu era adolescente na década de 80 a 90, de 10 anos a completar 20 anos, correto? Popularizou, acho que você falou que, eu acho que o Paulo já falou que vendeu esse livro uma vez, Rastros de Sangue, eu acho que ele falou isso. Popularizou muito. Vitor, qual é o problema? Existem 4 teorias para a história dos batistas, irmãos. Eu coloco lá no livro Redescobrindo a Fé. Nós temos muito vasto material na internet. Nós, batistas, viemos da Inglaterra, indo para a Holanda, fugindo da perseguição, depois voltando para a Inglaterra, depois indo para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Em 1833, no estado de New Hampshire, a Confissão Batista de 1689 foi reduzida, mas permeou totalmente, continuou totalmente sendo calvinista moderado. Quando veio para o Brasil, veio essa confissão. Então, todos os batistas, irmãos, eu estou falando para os batistas reformados da Igreja Batista Reformada de Cataguases, para fortalecer a nossa identidade. Ok? Para mostrar os erros que os batistas chamados tradicionais se tornaram arminianos. Ou seja, eles estão seguindo o que os filhotes de Jacob e Armínio ficou infernizando a partir de 1609, 1610. Vamos acordar a igreja. A Convenção Batista Brasileira, em 1983, 1984 e 85, os pastores na época fecharam e em 1986 colocaram a doutrina, a declaração doutrinária. Tirou o nome Confissão de Fé de 1833, que era de New Hampshire, calvinista moderado, e colocou isso. Ah, Vitor, mas qual é o problema? O problema é que você começa a ficar doido. Somos um povo de longe, que vem de longe. Somos um povo que vem de longe. Qual é a intenção do autor disso aí? Eu acabei de falar de onde nós viemos. Por que não explicou? Ah, depois vai explicar um pouquinho. Opa, peraí. Ele está colocando a primeira teoria do JJJ, irmãos. Jerusalém, Jordão e João Batista. Ah, pelo amor de Deus. Parágrafo aqui falando, somos o povo da Bíblia. Que povo é esse da Bíblia? Porque aí depois ele fala aqui, o que é? Viemos de muito longe, outra coisa, viemos de muito longe com muitos nomes. Muitos nomes, os batistas tiveram muitos nomes. Irmãos, está na hora da gente aprender. Quando você fala que a gente veio de muito... essa primeira teoria do JJJ, se você acreditar nela, que não tem parâmetro nenhum
mas os batistas gostam desse negócio. Não tem documento nenhum. Eu não vou falar de outras teorias, das outras duas teorias, porque eu não vou gastar mais tempo com isso. O que eu quero mostrar é que quando você fala, viemos de muito longe e com muitos nomes, a gente vai passar por grupos assassinos. Que bonito! Os batistas já foram assassinos? Vieram de assassinos? Assassinos como radicais, que em nome de Deus matava também. Porque se a Igreja Católica, irmãos, matou John Hus, eu falava Hans, mas é John Hus, porque o U é o mesmo em alemão. Eu falava John Hans, mas é John Hus. Se a gente fala que ele foi morto pela Igreja Católica, muitos da Igreja Anglicana, que era uma igreja protestante, queridos, matou muitos católicos, tá bom? Aí você quer estar nessa mistureba aí. Que isso, irmãos? Aí beleza. Nós estamos aqui em quem somos. Aí agora você vem aqui, ó, tá vendo? Institucional. Aí quem somos? Declaração doutrinária vem embaixo. Ah, perdi aqui a internet. Pam, pam. Vamos lá. Declaração doutrinária vem abaixo de quem somos. Irmãos, precisa confrontar isso. Aí tem a introdução, a Confissão de 1689, são 32 artigos. A de New Hampshire abaixou, ela reduziu. Aí os batistas, de 1983 a 1985, finalizando em 86, fechou a declaração doutrinária em 19 artigos. Aí no 6º artigo, ó, primeiro, segundo Deus, tá vendo? Ó, o homem, o pecado, a salvação, o 5º, eleição. Eu já ensinei para os irmãos, eu já mostrei biblicamente sobre os 5 pontos: a depravação total, a expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança total, depravação total, eleição limitada, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Não já mostrei biblicamente? Agora aqui. Olha o que está acontecendo. Todos os batistas, chamados tradicionais, que estão conveniados, e eu conheço todos eles ali, tá? Eu já estive lá envolvido, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania, olha bem, da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, aí ele vai mencionar Romanos 8. Elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. O homem aceita livremente. Nós vemos que na depravação total no Éden, o homem se esconde de Deus. O homem nunca se chega a Deus, é Deus que se chega ao homem. É Deus que dá a fagulha de fé para nós reconhecermos a nossa debilidade. Já está errado. Mas Vitor, é um errinho só. Ah, um errinho só? Segundo ponto. Antes que baseada na soberania, ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Ah, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Tá aqui, tá, irmãos? Tá aqui, ó. Heresia. Os batistas tradicionais viraram arminianos. Mas, pastor Vitor, qual é o problema? Todos. Eu falei com os irmãos, um copo de água com um pouquinho de cocô, ninguém bebe água. Entendam isso, irmãos. Isso traz problemas emocionais dos mais terríveis, porque traz insegurança, insatisfação. A maioria dos irmãos ficam nervosos o tempo todo porque não está fixado, assentado nas sãs doutrinas do Senhor Jesus. Eu li. Eu vou pregar para os irmãos, pregação mesmo, mas eu tenho que usar, o Lucas me falou que tem que usar o celular dele,
porque a gente está numa câmerazinha muito boa, mas ela tem um tempo de 12 minutos, ela tem que parar para ficar boa o vídeo e o áudio. Mas eu quero pregar ainda mais sobre o texto de 2 Timóteo 4. Lembra da coceira das sãs doutrinas? Por que Paulo estava falando isso? Porque ele sabia da pulsão que a pecaminosidade nos traz. Uma força dentro de nós constante. Só o Espírito Santo pode nos dominar. Nos dá força para que nós nos dominemos. Então, queridos, está comprovado. Eu venho falando, escrevi, está lá, tá documentado no livro Redescobrindo a Fé, que está na mão de uma irmã profissional da área. Eu espero que ela goste muito, que se ela não gostar também não vou colocar para vender. Então entendam, irmãos, eu acabei de mostrar no site da Convenção Batista Brasileira que os batistas brasileiros acreditam no livre-arbítrio. Ou seja, o homem quer ajudar a Deus na sua salvação e está errado. E nós não viemos de Jerusalém, Jordão e João Batista. Pelo amor de Deus. Se você está conveniado, eu sei que tem vários pastores que são batistas, chamados batistas tradicionais, que são calvinistas. Mas não estão tendo coragem de ensinar a sua igreja. Estão se alimentando de um excremento herético. E a igreja toda paga por isso. Lembra? O cabeça, se tem um câncer, todo o corpo sofre. O dedinho faz falta, mas se a gente cortar o dedinho, a gente não vai morrer, pode capengar. Irmãos, é preciso acordar, igreja. Por isso que a Igreja Batista Reformada de Cataguases, todos os membros precisam amadurecer. Eu sei que tem irmãs e irmãos muito novos na fé, mas não tem essa. Ah, eu estou bebendo leite espiritual, então vai comer um churrasco. E eu tenho essa responsabilidade de alimentá-los. Entendam? Conseguem entender isso, irmãos? Nós temos que caminhar sempre. Por quê? Porque você tem que ter segurança, irmãos. Você é de Deus. Você entregou a sua vida para Jesus e você reconheceu que Jesus que chegou a você, o Espírito Santo que chegou a você.